Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lana e eu sou uma brasileira que mora no Egito e hoje nós vamos fazer um vlog de compras. Preciso fazer a minha compra do mês, preciso comprar legumes, verduras, leite, várias coisas e hoje eu vou levar vocês para fazer essas compras comigo. Será que os produtos estão com o mesmo preço? Será que eles mudaram muito? Será que temos novos produtos agora no supermercado no Egito? Fica aí que você vai descobrir junto comigo. Vamos lá? Chegamos aqui na banquinha do seu Hamed. Very good, very good. Welcome. Shukran Gidan. A gente tá em Ramadã, tá todo mundo jejuando agora. Daqui mais ou menos 1h30 todo mundo vai quebrar o jejum. Então também a galera começa a vir pra cá pra começar a comprar comida, comprar peixe, comprar legumes. O Ahmed comprou tomate, compramos pepino, porque isso é uma das coisas que a gente mais come no nosso dia. A gente termina 1 quilo de tomate tipo em 2 dias. Os legumes vêm diretamente da roça. Às vezes ainda tem poeira, tem terra. As batatas mesmo, elas vêm todas com terra. Eles só dão uma lavadinha e vral, vai pro mercado. Queria comentar com vocês, olha o tamanho dessa beterraba. Olha o tamanho da minha mão. Se você sabe que vegetal é esse, que legume é esse, coloca aí nos comentários, porque eu sempre vejo todo mundo comprando e comendo. Mas eu não faço a mínima ideia do que seja. Por que a gente compra nossas verduras e legumes e tudo isso aqui nessas vendinhas de rua? Porque é muito mais barato. É muito mais barato do que comprar de um supermercado. E esse lado aqui são umas frutas. Gente, eu ganhei uma fruta de presente aqui para provar que chama Harankesh? Harankesh. Take it all. It's strong like a lemon. Shukran. Hello, Gidan. Nossa, é muito bom. É muito bom mesmo. Gente, eu não sei comparar com o que parece. Lembra um pouco tangerina. Gostei bastante. Aqui ele tem várias frutas também. Tem aquele melão que eu descobri que é um tipo de melão que chama cantaloupe. Ele é verde por dentro. Não é igual o melão amarelo que a gente está acostumado a comer no Brasil. Mas eu acho que aí no Brasil também tem. Aqui temos melancia, temos laranja, maçã, kiwi. A gente está na época de kiwi. Um detalhe é que as frutas não tem todo ano aqui no Egito. Você vai encontrar uma época que tem laranja e uma outra época que não tem. Então, quando tem as frutas, a gente aproveita e come com vontade mesmo, porque depois vai passar uns 3, 4 meses sem comer aquela fruta de novo. Se você for procurar um suco de laranja, quando não tá na época de laranja, só vai ter suco de polpa, não vai ter suco natural. Por exemplo, agora a gente tá na época de laranja, tá na época de kiwi, tá na época de morango, então tem bastante essas frutas. Mas daqui uns meses, ó, não vai achar mais não. لو سمحت أنا عايزة ربع كيلو بلح الشام بس. أجيب قطايف؟ Do you want this one? No. No. بلح الشام بس. Good Arabic. Obrigado. This is Balah al-Sham. Ganhei um Balah Sham, que é como se fosse um churros. Ele é frito e coberto de xarope de açúcar, como se fosse caramelo. Vamos provar. Muito bom. Gostei? Gostei muito. É um churros, só que sem recheio. Mas eles também fazem com recheio, fazem com creme, com chocolate, right? Muito bom. Muito bom, very good. Very good. Thank you, shukran. Acabei de oferecer pro Ahmed e lembrei que ele tá de jejum. I'm sorry. Desculpa. Uma outra coisa que a gente come diariamente e que a gente compra quase todos os dias é pão.
E aqui no Egito a gente consome bastante este pão aqui, que aqui chama de pão egípcio. E eles também fazem outros tipos de pão, por exemplo, esse pão que parece um pão de hot dog, que aqui eles chamam de pão francês, mas esse é o pão mais barato e mais comum que as pessoas consomem todos os dias. No café da manhã, no jantar. E ele tem uma receita muito simples, gente. É só farinha, água e sal e mais nada. I look like Japanese? Brasília. Brasil. Good, good. You think I'm from Japan? شكرا. موجود في القاهرة فهي عارفة. Agora nós vamos no supermercado Hyper City para fazer o restante das nossas compras. E ele fica aqui dentro desse mini shopping que a gente tem aqui na cidade. Obviamente em cidades maiores tipo Cairo, Alexandria, tem supermercados maiores, assim como a gente tem no Brasil. Tem até Carrefour e etc. Assim que nós entramos no supermercado, nos deram o nosso carrinho, passaram álcool no carrinho e na nossa mão também e checaram se a gente estava com máscara. Isso não é algo muito comum por aqui não, pelo que vocês já puderam perceber, muita gente não usa máscara aqui. Mas para entrar no supermercado é obrigatório, tá, gente? Que é a embalagem amarela e a gente achou aqui na seção de bebidas umas bebidas legais que eu não tinha visto antes, inclusive, por exemplo, essa bebida de café. Café gelado. Tem de vários sabores, tem de cappuccino, mocatino e original. O preço, assim, pra gente que tá no Brasil é até considerado barato, mas pra gente que mora aqui, 21 libras, pelo menos pra mim, eu considero um pouco caro. Aqui tem também algumas bebidas energéticas, a gente tem Red Bull, edição especial, com coco e berry. Como o Egito é um país muçulmano, vocês não vão conseguir encontrar bebida alcoólica no supermercado. Aqui tem lojas específicas de álcool. Essas cervejas que vendem no supermercado não tem álcool, olha, 0% de álcool. E tem de sabores. Tem cerveja sabor gengibre com limão, de manga, pêssego, morango, romã e a original. Eu particularmente amo essa daqui de gengibre com limão, é muito gostosa. Gente, olha que legal isso. Eu nunca tinha visto isso antes. Eles vendem peixe defumado em pacotes. And look what I found. What did you find? The same, this fish, Ah, but they make it cut it in a jar. tipo em poças de peixe With the oil, com óleo. Olha só isso aqui, gente. É tipo sardinha. Também feito só no sal, sabe? Isso aqui deve ter um cheiro, não quero nem saber. Um produto que eles amam muito de laticínio são os iogurtes. Aqui tem muito iogurte, só que eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar iogurtes com sabores. Apesar que tem muitos, mas, por exemplo, eu gosto de Activia com sabor. E aqui na minha cidade eu nunca encontro. Eu só encontro Activia assim, ó, sem sabor. Que é tipo pra ajudar na digestão e ajudar a vocês sabem o quê. Inclusive eu preciso bastante, isso aqui tem me ajudado e muito. Ah, pra não dizer que não tem, ó, esse Activia aqui de sabor, mas eu acho muito ruim, que é de limão com menta. Tipo, pra mim não tem nada a ver iogurte de limão com menta, sabe? Faltou um moranguinho aqui. Chegamos na seção de leites, que é só isso daqui, ó, daqui até aqui. Eu tenho a sensação que aqui não tem muitas opções de marcas para os produtos. As opções são bem limitadas e bem regionais também. E eu gosto de comprar essa opção aqui, que é 0,5% de gordura. É tipo um semidesnatado, eu acho. E esse aqui é 0% roxinho. E temos aqui uma opção que é a normal, que é com gordura, que eu não gosto muito. Uma outra coisa que eu percebo também é que a maioria das pessoas não gosta muito, pelo menos aqui na minha cidade, não gosta muito de comprar leite em caixa assim. Eles gostam de comprar o leite da vaca mesmo, que é tipo o que eles compram para ferver em saquinho, sabe? Mais natural, do pessoal que traz da roça e tal. Uma coisa que eu acho muito difícil de encontrar aqui, pelo menos onde eu moro, é queijo mozzarella fatiado, esses queijos fatiados, sabe? A gente encontra mais esse tipo de queijo mesmo, cremoso, queijo branco cremoso, que é tipo um creme mesmo, tipo um requeijão, digamos assim. A gente encontra requeijão comum também, que a gente tem no Brasil. Olha aqui, ó. Esse é o requeijão President, sabor cheddar, e tem de vários outros sabores também. Aqui, ó, o tipo de queijo que eles adoram, que é esse queijo branco que chama Gibna Talaga. Tem um monte de opções. Ah, e tem aqui também, ó, President
tipo fatias. And honey, right? Olha, esse daqui é o tipo de queijo que eu consigo encontrar geralmente. Ele é meio grosso. Esse queijo aqui é queijo cheddar. Pois é, também não entendi. Parece uma mussarela. E o preço dele aqui, ó, 125 libras o quilo. Esse pedaço tem 250 gramas, então tá 30 libras. Aqui temos o queijo mais comum que a gente encontra no Egito, que eu amo, pelo menos aqui na minha cidade, que é o queijo rumi. Ele custa 17 libras, 260 gramas. É muito gostoso esse queijo. E aqui, como a gente não tem mortadela, porque aqui não consome carne de porco, a gente tem essa mortadela que parece um pastrame, não sei exatamente, só que é feito de bife. Gente, tem muita opção de mel aqui. Tem uns mels aqui que parece que vem da Espanha. Olha só. Tem umas embalagens muito bonitas. Tô com medo até de quebrar, porque é caro. 150 libras uma embalagem. Mel da Floresta Negra da Espanha. Que chique! Aqui no Egito tem muitos produtos importados. Eles importam muita coisa, muita coisa. No Brasil a gente está acostumado a tudo ser feito no Brasil, né? Aqui não, é muita coisa importada mesmo. Olha esses outros tipos de mel. O tal do mel da floresta. Aqui tem mel da abelha real. Isso daqui é pólen de abelha. Tem mel com amêndoas, mel com tâmaras. Olha esse aqui, o mix de mel. 40 libras, meio quilo de mel. Quanto tá o arroz no Brasil agora, gente? Me deixem saber. O quilo do arroz aqui no Egito tá 11 libras. Do arroz egípcio, né? Tem aquela maquininha que você consegue ler o preço do produto. O Brasil exporta carnes para o Egito, mas a carne brasileira aqui é mais barata do que a carne egípcia, porque ela é congelada. Olha aqui, steak brasileiro, Brasil marcando presença aqui no vlog. Muito bom! Como é um país muçulmano, todas as carnes são halal. Ai, Luana, o que é carne halal? Não faço a mínima ideia. É um tipo de carne diferente? Não, é carne normal. Só que ela passa por uma abate que vai de acordo com as regras do Islã. Não temos salsicha de porco aqui, então desistam por enquanto. Nada mudou desde o último vídeo. Continuamos com todos os produtos feitos de carne. E os preços ficam aqui tabeladinhos, ó, pra gente olhar no código o nome do produto e o preço. E eu, ó, fico ótima, né? Totalmente perdida. Agora tá custando 4,25 libras, meio quilo de macarrão. Gente, é impressão minha ou tem essa marca no Brasil? Não sei. Because in Brazil we have a lot of brands for pasta that are names of women, like fulana, ciclana, Maria. Gente, dupla sertaneja no Egito. Sertanejo? Like a sertanejo singers. Mohamed e Ahmed. Ahmed e Mohamed. No, he's a rebel. O mercado de macarrão instantâneo aqui era liderado por uma marca chamada Indomie, que é da Indonésia. Agora nós temos Kellogg's, sabor salsicha. Eu nunca provei, não sei se é bom. Aliás, tem várias coisas aqui que eu nunca provei. Coloquem aí nos comentários se vocês querem um vídeo meu provando essas coisas diferenciadas. Para a curiosidade de todos, temos Heinz aqui no Egito. É uma das marcas mais comuns, inclusive, para ketchup e molho de tomate. Será que eu consigo sentir o cheiro? Do you think I can smell? No, I can't. É fechado, é lacrado. Eu tava com tanta vontade de sentir o cheiro desse café. You can smell from something like this. Is Turkish coffee also? No, it's not. Doesn't. Yeah, it's Turkish. Não dá pra sentir o cheiro. Mas eu gostei dessa embalagem, ó, bem bonita, de papel. It looks beautiful. Gente, eu tenho a sensação que a caixa é desse tamanho, mas o negócio que tem dentro é só isso aqui. Yes. Até o Ahmed entendeu o que eu quis dizer. Temos nesse café aqui também, que é bem famoso aqui no Egito. You usually find in companies, right? People like to take for example, I used to take for a to break. my factory Sim. for lunch.
Ele levava pro trabalho para poder fazer no trabalho, porque o povo aqui não vive sem café, não vive sem chá, né? É uma coisa, uma agonia. Nossa, tem muita opção de café aqui. Where's the Brazilian coffee? What? Where's the Brazilian coffee? Eu não sei. Eu quero Brazilian coffee. Esse é o chá mais consumido do Egito. Chá preto. Ou povo para gostar de chá preto, que também pode ser chamado de chá vermelho, né? São chás orientais. Eles amam chá preto e também amam chá verde. Para eles, chá é só isso daqui. Se você for numa casa egípcia e alguém te oferecer chá, não pense que vão te oferecer chá de boldo, chá de erva doce, não. Para eles isso não é chá. Chá para eles é isso aqui. Boldo, erva doce, tudo isso é considerado bebida quente, mas não é chá. Chegamos agora na parte de produtos de limpeza e cuidados. E temos aqui algumas pouquíssimas opções de sabonete. Temos aqui a marca Dettol, que se eu não me engano tem no Brasil também. Mas temos, por exemplo, o Palmolive, que é uma marca mais reconhecida. Não é uma opção muito barata o Palmolive aqui, tem coisa mais barata que Palmolive, mas resseca muito a pele. Ainda mais com a água do Egito, que não sei o que acontece, é cabelo seco, é pele seca, gente, tá uma coisa difícil aqui de viver. E temos aqui a seção de sabão. Não sei porquê, os pacotes de sabão aqui são tão grandes. Tem um pacote de sabão aqui de 13 quilos, cara. 13 quilos, olha isso. 13 quilos de sabão em pó. Bem grande. Temos uma marca super conhecida, que é a Ariel. Eu adoro essa marca. Oxi. É a minha cara, porque eu tô sempre falando Oxi. Oxi. Oxi? Oxi. Why you do this? Oxi? Oxi. We say oxy. Ah, é Oxi. But I read Oxi. E nós encontramos aqui uma pasta de dente em pó para fumantes. Aqui no Egito é muito comum encontrar pessoas fumantes, que fumam cigarro, que fumam o famoso narguilé, a xixa. Muita gente destrói os dentes fumando. E aí tem essa pasta aqui em pó. Eu nunca vi. You wet your toothbrush Uhum. and you just put the tube like this and you start to wash. Is to make your tooth white? To remove the smoke and the coffee. Ah, size. verdade. Tem várias marcas que eu reconheço aqui do Brasil, tipo Nivea. Eu comprei um desse pra retirar a maquiagem do olho. Ele é de 2 fases, ó. Ele é bifásico. Deve ter aí no Brasil também. Eu gostei bastante, muito bom. Mas eu acho o preço muito salgado, gente. É muito salgado comprar um removedor de maquiagem por esse valor. A L'Oréal aqui aparece com essa marca Elvive. Elvive, que a gente conhece como Elseve. Quase esquecemos de uma coisa super importante, que é o papel higiênico. Eu sofro com papel higiênico aqui, pra vocês terem noção. Muitas das vezes a gente compra papel assim, ó, rolo de papel tipo de cozinha, pra usar no banheiro. Porque nem sempre a gente consegue encontrar um papel higiênico que preste. Nas casas egípcias é muito fácil encontrar papel higiênico disponível sempre, porque eles se secam com a toalhinha, né? Cada um tem a sua toalhinha, mas eu não consigo acostumar com esse negócio de toalhinha. Eles costumam ter para visitas, tipo assim, ó. É tipo, você abre e tira um lencinho. E tem essas opções, tipo, muito pequenininhas que acabam muito rápido também. Decidimos comprar esse aqui, ó, que é um rolo com 6. Vamos ver se vai durar alguma coisa, por 22 libras e 50. Uma coisa que também não mudou de lá pra cá são os absorventes. Não tem no supermercado aqui, nem no supermercado daqui, a gente encontra absorvente interno, nem nas farmácias. Só se eu for pro Cairo, numa farmácia mais moderna, que eu vou encontrar. Aqui realmente não tem. Eu não sei se é porque não tem procura, aquela coisa da procura e demanda, ou se porque não é muito difundido o uso de absorvente interno. Ali do lado tem uma seção de lingeries femininas e aqui tem uma seção de roupas que estão com 50% de desconto. Geralmente não tem roupa vendendo no supermercado, mas esse daqui tem. Tem essas blusas de inverno e tem aqui umas sandálias masculinas, mochilas, bolsas também. Agora nós vamos passar nossas compras no... Não foi muita coisa que a gente comprou. A gente só comprou papel higiênico, Danone, ovo, queijo, macarrão, leite.
um leite, pouquíssima coisa, nuggets, pouquíssima coisa mesmo, o carrinho tá vazio. A gente vai passar no caixa e vamos ver quanto que custou essas besteirinhas aqui. E no final a gente vai fazer um cálculo para saber quanto que custou todas as nossas compras do dia. Terminamos de pagar agora e aqui a sacola é de graça. Não é pago que nem no Brasil. Graças a Deus, pelo menos isso. Acabamos de terminar nossas últimas compras no supermercado. Já estamos aqui com as nossas sacolas, chamando o Uber para ir para casa. E o nosso total de compras hoje foi o seguinte. Nós gastamos 330 libras, tanto nas verduras, nos legumes, em tudo que a gente comprou, no pão e aqui nas compras do supermercado, que não foi nada demais. E isso nos gerou um resultado de mais ou menos R$120. Coloca aí nos comentários se você achou isso barato e o que você compra com R$120. Você achou que isso aqui foi pouco, que daria para comprar mais? Coloca aí nos comentários que queremos saber a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like. É isso aí, tchau, tchau! Let's go home! Vamos!